Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Discussão e votação em turno único do projeto de conversão em lei de medida provisória PCL 260/2024, autor Comissão de Finanças e Tributação. Institui o Programa Emergencial de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Catarinenses, PRONAMP Emergencial SC, e estabelece outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de conversão em lei de medida provisória PCL 261/2024. Autoria Comissão de Finanças e Tributação. Altera o artigo 90 da Lei Complementar número 774 de 2021, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, e o artigo 67 da Lei Complementar 777 de 2021, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do cargo de agente de segurança socioeducativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, e estabelece outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 452/2021. Autoria do deputado Altair Silva. Altera a Lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para inserir a categoria de deficiência auditiva unilateral, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatora a deputada Paulinha, Comissão de Saúde, relator deputado Dr. Vicente Caro Preso, Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, relatoria deputado José Milton Schaeffer. Em discussão, com a palavra o autor deputado Altair Silva. Senhor presidente, quero agradecer a oportunidade do uso da palavra. Essa foi uma demanda que muitas empresas solicitaram para que a deficiência auditiva unilateral também fosse incluída no rol de deficiências que pudessem estar no rol para cumprir também as cotas de contratação de colaboradores que também têm essa deficiência unilateral. Portanto, eu peço o voto para todos os senhores pares para corrigir essa distorção do rol de deficiências que podem estar no rol entre profissionais e colaboradores contratados nas empresas e organizações, cumprindo também as cotas de acordo com a legislação vigente. Então, muito obrigado, senhor presidente. Eu peço o voto a todos os senhores pares. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 30/2023, autoria do deputado Fernando Krelink. Altera a lei 18.059 de 2021, que dispõe sobre o benefício de isenção de inscrição em programas ou eventos esportivos para atletas voluntários no estado de Santa Catarina, para incluir o atleta de apoio a atleta com deficiência visual no rol de isentos do pagamento de inscrição. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Tiago Zilli, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Jair Mioto, Comissão de Educação e Cultura, relatoria do deputado Mário Mota, Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, relatoria do deputado Camilo Martins. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Fernando Krelink. Senhor presidente, peço a todos os deputados o voto favorável, justamente porque nós estamos falando não especificamente do atleta deficiente visual, e sim do guia. Nós falamos muito em acessibilidade, o poder público tem que oferecer acessibilidade. E o atleta guia nada mais é, numa prova de corrida, a acessibilidade do atleta. Então, o guia se torna a pessoa que fará a condução desse atleta deficiente visual. Então, por isso, a gente pede o voto favorável justamente para oportunizar cada vez mais que atletas com deficiência em Santa Catarina possam estar no esporte. Para discutir com a palavra, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero enaltecer o projeto do Fernando Krelink, que vive o mundo do esporte no seu dia a dia. Nada mais meritório do que enaltecer essas pessoas que fazem parte da vida de atletas com deficiência.
Queria, aqui, em nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, parabenizar pela iniciativa. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 335/2023, autoria deputado Oscar Gutz. Concede o título de cidadão catarinense a Jair Messias Bolsonaro. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria deputada Ana Campanholo. Em discussão. Com a palavra, autor, deputado Oscar Gutz. Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos os deputados, deputadas presentes aqui. Gostaria que todos aprovassem esse projeto aí de cidadão catarinense ao nosso ex-presidente Bolsonaro, para mim, sempre presidente. Que para mim, eu fui prefeito na época dele e para mim foi um cidadão, né, que fez a maior obra no município de Pouso Redondo, onde eu fui prefeito. Um cidadão que passou a maior crise de saúde, que foi a pandemia, e nós que fomos prefeito na época, né, Tito? Então a gente sabe que foi um homem que mandou muitos recursos para os municípios para aguentar a questão da saúde da pandemia. Então, queria agradecer a cada um de vocês, né? Um homem que recebeu aqui também mais de 70% dos votos no estado de Santa Catarina. Então, peço aos colegas deputados e deputadas que possam aprovar esse projeto. Obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra, o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero parabenizar o deputado Oscar Gutz por apresentar esse projeto e, dentre tantas circunstâncias e situações, um aspecto me chama a atenção com relação ao presidente Jair Bolsonaro. Estivemos ontem com ele, inclusive, nos Gideões Missionários da Última Hora, em Camboriú, mas o que me chama a atenção, senhor presidente, é que, desde esse movimento que surgiu da ascensão de Bolsonaro, ele deixa para o Brasil um legado de uma mudança de mentalidade. Eu vi, através da ascensão de Bolsonaro, os adolescentes deste país começar a entender de política. Eu vi muitos brasileiros começar a expandir um pouco a sua mente, os seus conceitos, e ouvir outras versões que nós, muitas vezes, não aprendíamos na escola nem na faculdade. Então, o que Bolsonaro deixou de legado é uma semente que ele plantou. E hoje isso está se refletindo em todos os estados do Brasil. Tem alguém que entendeu a importância da liberalidade econômica, a mais Brasil, menos Brasília, Deus, pátria, família, liberdade. Então, o que Bolsonaro fez, além da gestão que fez como presidente da República, é o legado que ele tem deixado hoje para a juventude, é o legado que ele tem deixado hoje para o povo brasileiro, que compreendeu que não pode ficar refém de ideologias, de situações contrárias àquilo que constrói a sociedade. Então, eu creio que a valorização que essa casa está dando ao presidente Bolsonaro, onde ele fez mais de 70% dos votos, é claro, por tudo que ele fez como presidente e no meio de uma pandemia também, entregou o governo com superávit, mas também por essa mudança de mentalidade, essa transformação que houve no Brasil. E tem pessoas que podem gostar ou não gostar dele, mas que ele causou uma grande transformação no nosso país, ele causou, porque nós expandimos a nossa maneira de ver a política, e eu fico feliz em ver hoje o meu filho, que hoje com 21 anos de idade, mas que não pensa somente em futebol, que não pensa somente, às vezes, em novelas, em situações, mas que olha com um olhar crítico aquilo que está sendo apresentado para ele, e que entende de política hoje. Hoje, a garotada está discutindo política, os idosos estão discutindo política, as pessoas estão procurando compreender os cenários, e hoje está difícil de as pessoas serem manipuladas, porque as pessoas estão pensando, estão raciocinando, estão avaliando, não estão somente absorvendo as informações, mas estão ponderando, pesando as informações. Então, Jair Bolsonaro, eu acredito que ele trouxe muitas coisas para o nosso país, mas esse é um aspecto pouco falado, e que ele trouxe realmente uma transformação na mentalidade do brasileiro. O povo brasileiro hoje,
expandiu a sua mentalidade com relação a muitos assuntos, e hoje nós estamos interessados, sim, na política. Hoje nós procuramos saber o que acontece, quem fala, por que fala, o que está nas entrelinhas, qual foi a intenção desse, daquele em falar isso, falar aquilo. Então, acho meritória, parabenizo o deputado Oscar por essa indicação, e tem meu total apoio a esse título ao presidente Bolsonaro, que merece sim, pelo impacto que ele trouxe e que vai se consolidar em gerações aqui deste país. Muito obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Massoco. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais deputados que aqui se fazem presente. Primeiramente, parabenizar o deputado Oscar pela brilhante indicação. Indicação essa de cidadão catarinense ao nosso sempre presidente Jair Bolsonaro, que deixou um legado muito bonito para todo o Brasil e que seguidamente tem vindo a Santa Catarina. É um legado onde resgatou o patriotismo, onde se resgatou os princípios, os valores, a ética. Isso é inegável, é incontestável. É um legado que o presidente deixou esse Brasil como presidente, talvez jamais outro irá deixar. Ou seja, para finalizar, um presidente que passou a maior pandemia da história dos últimos 100 anos, e conseguiu entregar ao Brasil com superávit de 54 bilhões de reais, fazendo com que o Brasil vivesse sempre um choque de empreendedorismo. Mas é pelos valores, é pelos princípios, é pela defesa da liberdade econômica, é a defesa da família, o merecimento justo que Santa Catarina, que essa casa pode estar concedendo ao Jair Bolsonaro. Muito obrigado, presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Lunelli. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o nosso amigo, colega, nobre deputado Oscar Gutz, pela inclusão desta matéria para parabenizar e tornar cidadão catarinense o nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro. O que eu quero colocar é que eu venho da época do governo militar, quando que fui na escola, e nós tínhamos respeito pelos nossos professores, pelo padre, né, pelo delegado, pelo prefeito, pelo vereador. Aqueles anos era desta forma. Tínhamos a foto do presidente da República, do governador do estado, cantávamos o hino nacional, e nós perdemos esses valores. Nós rezávamos antes das aulas, né? Então, o nosso ex-presidente resgatou, sim, o patriotismo do povo brasileiro, né? Então, nobre deputado Oscar Gutz, parabéns pela iniciativa, né? E eu sempre digo que tudo o que nós precisamos está na nossa bandeira nacional, que nada mais é daquilo do que a ordem e o progresso. Seria esse, senhor presidente. Muito obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Sorato. Parabenizar o deputado Oscar Gutz por esse título mais do que merecido ao nosso querido presidente, sempre presidente, Jair Messias Bolsonaro. Santa Catarina, que deu os maiores índices de votação para ele, então prova que o povo quer esse título. Parabéns, deputado Oscar. Ontem nós pudemos observar o carinho que o povo catarinense tem. Nós tivemos no aeroporto ontem uma senhora de 98 anos que se dirigiu ao aeroporto para ir lá conhecer o presidente Bolsonaro. E muito bem lembrado aqui pelo deputado Massoco, o que o presidente fez com todos os estados e municípios brasileiros, que em plena pandemia, a maior dos últimos 100 anos, despejou dinheiro. Em Santa Catarina, aproximadamente 6 bilhões de reais. Só em Tubarão, minha cidade natal, foram 24 milhões e meio de recursos para que os municípios e os estados enfrentassem a crise. Então, título mais do que merecido, e também faço coro ao deputado Oscar e os que me antecederam aqui para que seja aprovado. Muito obrigado. Palavra deputado Emerson Stein. Presidente, também quero parabenizar o deputado Oscar Gutz por esse título ao nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a quem votei nele lá em 2018, também votei em 2022, não tenho vergonha de falar isso. E, principalmente, como falou o deputado Sorato aqui, nós que fomos prefeitos de cidade, naquele período difícil de pandemia,
a presidência da República salvou muitos municípios de praticamente desaparecerem. Isso a gente tem que salientar também. Não deixa de ser uma grande obra. Obra para os municípios catarinenses, que muitos não conseguiam nem pagar a sua folha de pagamento. E o nosso presidente, sim, depositou muito recurso na área da saúde dos municípios catarinenses. E não podia deixar também de agradecer pela presença dele lá na nossa região, em Camboriú, na noite de ontem, nos Gideões Missionários, onde a gente tem um grande carinho, é um grande evento evangélico em Santa Catarina, do Brasil também, que traz aí muitas pessoas para o nosso estado. Eu gostaria de ter estado lá, mas estava em Brasília ontem, defendendo nossos pescadores, mas só agradecer por ele não esquecer de Santa Catarina, que deu um grande respaldo nas suas eleições presidenciais. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 415/2023, autoria do deputado Júlio Garcia, acrescenta o artigo 143A à lei número 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para autorizar todas as pessoas com deficiência que adquiram veículos com isenção por intermédio de seus representantes legais a sua respectiva alienação sem a necessidade de autorização judicial. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Mário Mota, Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relatoria deputado Nilson Berlanda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo PDL 2/2024, autoria Comissão Especial, encaminhando para apreciação o nome do senhor Eduardo Nobuyuki Usui para o cargo de diretor administrativo e financeiro da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC. Parecer favorável da Comissão Especial, relatoria deputado Esther Sorato. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação, pedido de informação 76 e 77, a autoria da deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da tarifa social nas centrais elétricas de Santa Catarina e na Companhia Catarinense de Água e Saneamento, respectivamente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 78. A autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca das cirurgias de reconstrução mamária realizadas pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 85, iniciativa do deputado Lunelli, manifestando apelo ao governo federal para que o Hospital Azambuja, localizado no município de Brusque, obtenha habilitação no Sistema Único de Saúde dos serviços de alta complexidade em oncologia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem, deputado Lunelli. Nós estivemos lá visitando o hospital, né? E esse serviço, a liberação do serviço de oncologia, que está tudo pronto, vai contribuir muito para desafogar principalmente os atendimentos da cidade de Blumenau. Então, na região, sendo concedido para que pudesse ser efetuado esse serviço, estamos falando aí de uma região de 350 mil habitantes. Senhor presidente, só mais uma parte, eu gostaria de convidar os nobres colegas deputados, que teremos aqui depois a reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura com a presença do nosso secretário Jerry Comper. Então, eu gostaria que os nobres deputados se fizessem presentes, porque é um assunto muito importante. Serei, senhor presidente. Obrigado. Moção 86, autoria da deputada Luciane Carminati, manifestando apoio às reivindicações dos trabalhadores do Magistério Público Estadual e apela ao governador do Estado uma contraproposta às pautas apresentadas pela categoria. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 87, autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, manifestando apelo ao deputado federal Valdir Cobalcini, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, por esforços para a votação e aprovação do projeto de lei complementar 108 de 2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 288 a 299. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Emerson Stein. Senhor presidente, deputado Mauro, mesa diretora, deputados presentes nesta sessão, a todos que nos assistem pela imprensa, TVAL. Só para falar da minha ida a Brasília no dia de ontem, senhor presidente, onde estivemos lá numa agenda no Ministério da Pesca e Aquicultura, onde fomos, inclusive, recebidos pelo ministro André de Paula, ministro da Pesca, juntamente com o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado Valdir Cobalcini, e também estava conosco o secretário de Estado da Pesca e Aquicultura, Tiago Frigo, onde debatemos lá a pesca da tainha, onde foi debatido aqui na Assembleia, através da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa, sobre os mapas de bordo no período de pesca da tainha, onde todos os pescadores têm que fazer esse mapa de bordo todos os dias, independente de terem pescado ou não, e colocar num sistema. Então, a gente pediu que fosse modificado esse sistema para que possa ser feito até o 5º dia útil de cada mês, uma vez só por mês, e não todos os dias. E também que a embarcação, quando não sai para pescar, ela não tem a necessidade de fazer essa colocação no sistema. Então, a gente foi muito bem recebido lá pela sua equipe, e eles se comprometeram em modificar o artigo 9º da Portaria 617 de 2022, que trata desse tema. Tem outros temas também para a pesca da tainha, mas a gente preferiu debater futuramente. Então, agradecer aqui o secretário que esteve lá conosco, Tiago Frigo, o deputado Valdir Cobalcini, deputado federal, que nos ajudou nesse tema da pesca da tainha. E também protocolei lá, senhor presidente, um tema que vem, sim, sendo debatido exaustivamente nesta Casa Legislativa e também por todos os pescadores de Santa Catarina, industriais e artesanais, que trata da pesca da curvina. E nós solicitamos, através de ofício, aprovado pela Comissão de Pesca da Casa, uma solicitação de audiência pública lá em Brasília, junto do Fórum Parlamentar Catarinense, para debater esse assunto. E também a gente levou um pedido da Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina, a FEPESC, também nesse intuito, e do SINDIP, Sindicato das Indústrias de Pesca de Itajaí e região, aqui na região da Anfre, de Santa Catarina, onde a pesca da curvina, a gente já falou aqui, vem debatendo, que está sim para entrar aí no rol de pesca ameaçada de extinção, ou seja, peixe, a curvina ameaçada de extinção. E a gente não quer que isso aconteça, deputado Márcio Machado, por quê? Porque isso vai fazer com que Santa Catarina perca muito, famílias perderão muito, e vários barcos, como falamos, vai virar um cemitério em Santa Catarina. Então, a gente tratou desse assunto, vai acontecer, sim, recebido aqui pelo nosso coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado Valdir Cobalcini, a audiência pública, onde a gente trará para esse debate o mapa, que é o Ministério da Pesca, e também o MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, que se faça um estudo, que se faça realmente um grande estudo para que a gente possa ter a certeza de que possa ter períodos de pesca da curvina, para que a gente não acabe com esse peixe, mas que não, de momento, simplesmente coloque a proibição. Era isso, senhor presidente, por hoje. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.